muitos projetos, não sei se todos aqui já trabalham com, por exemplo, projetos de edificações de escritório, lajes corporativas, e os arquitetos hoje usam uma solução de fazer o projeto sem o forro, né? Então, quando nós temos forro, a referência do nosso sprinkler é o forro. Então, é um teto liso, né, até 2A, praticamente incombustível, e então você distribui ali naquele forro, que seria o caso dessa parte inferior. Deixa eu pegar um caso com forro, onde nesse caso o sprinkler ele foi compatibilizado com o forro. Então aqui eu tenho forro, eu tenho aqui uma luminária linear aqui, não sei exatamente o nome desse tipo de luminária, mas é uma luminária linear, onde o sprinkler foi distribuído fugindo dessa luminária para que justamente você não instale o sprinkler, né, em cima da luminária. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos forro, houve a compatibilização. Então, nesse caso, eu tenho variações, ó, 2, 1,90, 2,30, 2,65. Então, a área de cobertura ela tem que ser avaliada a ponto, né? Lembrando, no caso aqui, por exemplo, a área desse bico, ó, 1,28 é maior do que 2,30, tá? Né? 2,56. No outro sentido, vezes 2,65, 6,80 m. Aqui é uma cozinha. Nós vimos lá que cozinha é risco ordinário, ou seja, estou abaixo de 12 metros, estou atendendo, tá? Aí, nesse caso, nós temos toda essa região aqui, ó, sem forro. Então, qual foi a preocupação? Compatibilizar esse projeto, eu falo, aqui eu não vou ter aquela planta de detalhes que eu mostrei para vocês, mas quando a gente projetou, foi justamente pensado aqui. Então, no caso do bico ao duto, nós temos uma distância aqui de 26. Tá? Por que esse ele está a 26 centímetros do duto? Tá? Então, se a gente vier aqui olhar a distância A, eu estou com 26, ou seja, menor do que 300, beleza? Se eu estou com essa distância menor do que 300, a distância do defletor acima do nível inferior da obstrução, então minha distância B tem que ser zero. Tá? Então, por que a gente pôde considerar 26? Porque esse duto era um duto pequeno e a face inferior do sprinkler ele está um pouquinho abaixo do duto. Então ele deixa de ser uma obstrução. Tá? Vamos supor que esse duto tivesse uma altura maior. Tá? Vamos supor que esse duto tivesse uma altura de 65 milímetros, 6 centímetros e meio, né? Eu teria que estar entre 30 e 45 centímetros. Então, eu teria que afastar esse sprinkler aqui mais para poder vencer aqui, poder formar essa descarga de água em relação a esse duto. Tá? Aqui nós foi feita uma planta de corte. Na verdade é o seguinte, né? Isso é um pouco ingrato. A gente consegue fazer a planta de compatibilização quando nos fornecem, por exemplo, os dutos em corte. Nesse caso, o arquiteto, o pessoal que desenvolveu, não desenvolveu esses sprinklers em corte, os elementos de obstrução em corte, mas a gente conseguiu pelo menos fazer essa previsão para poder verificar algumas interferências, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um forro, aqui não é que o forro é combustível, aqui eles teriam carga de incêndio no entreforro, tá? E sprinklers no forro da cozinha, tá? Então, aqui eu só não lembro se eles estão no mesmo plano. Na verdade, tem mais sprinkler no meio, né? Que é exatamente onde passou o corte. Mas a grande questão é respeitar a distância do sprinkler ao septo aqui, que isso aqui é fechado, e os bicos aqui no forro para poder fazer o combate. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui era um elemento. Aqui é exatamente um exemplo. Isso aqui é como se fosse um caixote que tinha no teto. Esse caixote, digamos assim, é um elemento arquitetônico, faz o quê? Ele obstrui a descarga desse sprinkler. Então, eu estou prevendo sprinklers sob a obstrução, conforme os itens que nós vimos da NBR. Tá? Aqui um exemplo, deixa eu ver se isso foi projetado assim. Aqui, se a gente notar, pegar, nós temos aqui os ramais, onde não tem indicação de diâmetro, é 1 polegada, né, 25 milímetros. Mas esse ramal vem variando, ele vem 40, 40, 50, 65, e ele vai aumentando. Então,
como que foi projetado aqui? Foi aplicada a tabela, o dimensionamento por tabela, como uma referência para que o projetista pudesse prever esses diâmetros, e depois foi feito o cálculo hidráulico aqui para comprovar que essa rede é atendida pela bomba e que as pressões mínimas e as vazões mínimas são atendidas aqui nesse sistema. Professor, e para padronizar a execução, às vezes tem gente que costuma deixar sempre um diâmetro padrão, né? Não fazer assim, Sim, tipo, diminuindo, né? na verdade, assim, eu falo, a gente vai evoluindo, né? Vai se especializando, vai aprendendo com os erros. Então, assim, esse caso, se vocês olharem aqui, tem vermelho, dá para ver as cores aqui, né? Isso aqui era um projeto aberto e nós fomos contratados para fazer o layout interno do cliente. Ele já estava assim, em tabela, tá? Mas, como você falou, se a gente olhar aqui, esse outro projeto esse projeto de depósito ele já é antigo, ele tem uns 10 anos, tá? Mas nós geralmente, principalmente onde você tem ramais muito grandes, deixa eu pegar aqui, ramais muito grandes, a gente também mantém único, justamente para facilitar a padronização, tá? Deixa eu ver se esse está assim. Aqui, esse aqui é antigão, a gente foi mudando isso com o tempo. Ó, aqui, por exemplo, ó, exatamente o que eu falei. Então, nós temos aqui, se você for ver, ó, eu tenho 3 bicos, deveria ser com 25, 32. Então, aqui usou-se um ramal inteiro de 32, justamente para facilitar, porque muitas vezes você faz 25, na hora que muda para o 32, tem que fazer a redução e tudo mais, então você acaba usando talvez um tubo um pouco maior, mas você economiza bastante em conexões, tá? Ó, aqui também é um outro caso. Aqui nós poderíamos pegar, que são 5 bicos. 5 bicos são 40 milímetros, né? Então, hora que veio aqui 5, 10, poderia mudar para 50, 65. Então, foi feita aqui uma subgeral de 80 completamente e os ramais de 32. Justamente em linha com o que você está falando. Isso vai muito da filosofia de cada profissional, de cada empresa, né? Mas é exatamente isso. Aqui nós temos um shopping center. Tá? Deixa eu ver a área. Esse shopping center tem 212 mil metros quadrados. Tá? Bem grande. Então, eu vou só fazer o exercício para a gente, por questão, né, de estudos nossos, mas um shopping center. Shopping center é uma ocupação do tipo C3. Tá? Então, vamos lá na tabela. C3, shopping center. Eu não lembro a altura desse shopping, deixa eu abrir o corte aqui. Então, um shopping center com são 20 metros de altura, tá? Um center com 20 metros de altura, tá aqui, né? Então, quando eu vou shopping center, de 12 a 23 metros, 20 metros de altura. Eu não tenho aqui também, ó, a mesma coisa, exigência de chuveiro automático. Mas eu caio aqui, ó, compartimentação horizontal de áreas, X2. Eu tenho que substituir por chuveiro automático, né, por sprinkler, e deteção. Só para a gente, pra C3, vamos conferir, eu estou entre 12 e 23, a minha área máxima de compartimentação, 1.000 metros quadrados. Então, imagina se, né, é inviável um shopping com 212 mil metros quadrados, se nós fôssemos partir para compartimentação, ele teria 212 áreas de compartimentação, né? Não tem como. Tá? Então, a mesma coisa, esse shopping, assim como, digamos assim, a grande maioria dos shoppings, ele tem uma garagem coberta, tá? Opa, eu abri errado, perdão. Subsolo, não, aqui. Tá, então temos a garagem. Eu até mostrei para vocês, esse é aquele shopping que foi utilizada a solução de sprinkler de cobertura estendida, tá? Então, garagens pela NBR, se a gente for analisar pela NBR hoje, risco ordinário 1, shoppings, risco ordinário 2, porque é lógico, né? Dentro da exigência da NBR. Se formos para IT de São Paulo, a garagem é risco ordinário 2 e o shopping, por ser 800 megajoules, também seria risco ordinário 2. Tá? Deixa eu abrir aqui um piso de shopping. Nós temos aqui toda a distribuição. Eu abri o soro. Ah, então aqui só para mostrar, isso aqui é na época que o projeto era em papel ainda, então ele está setorizado. Tá?
Então, como podemos ver, distribuição aqui, ó, 3 num sentido, 4 no outro. Tá? Considerou-se aqui um teto liso. 3 por 4, 12 metros quadrados, então atendemos aqui a área máxima de compartimentação. A área máxima de cobertura dos bicos, que são os 12 metros e 10, como nós vimos lá nas aulas passadas, tá? Esse shopping aqui mais antigo, então representa, só para você entenderem, né, não ficar no vazio, o bombeiro exigia que se apresentasse o sprinkler das áreas comuns e das lojas maiores que 300 metros quadrados, as lojas pequenas você só indicava que a área era protegida por sprinklers, então por isso não tem sprinklers na íntegra, tá? Mas notem que aqui com a questão dos forros, tá? A questão dos forros, então você vai tendo sprinklers próximos, sprinklers longe, justamente para compatibilizar com relação às obstruções. Aqui também foram utilizados bicos de cobertura estendida, então eu tenho aqui, ó, 5,37 entre bicos, e eu vou ter, não tem conta, deixa eu tirar uma medida, por 4. Então, se a gente fizer 5,37 vezes 4, são 21,5 metros quadrados. Tá? Não atenderia nem para risco leve se fosse sprinkler de cobertura padrão. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho nesse caso aqui, deixa eu voltar o corte. Então, nós temos no primeiro piso shopping. Nós temos aqui, na verdade, basicamente 3 pisos de shopping e esse piso aqui embaixo é um piso de garagem. Tá? E esse empreendimento também tem uma torre de escritórios. Então, qual que é o correto calcular? Nós vamos calcular lá o pavimento mais desfavorável de escritórios, o pavimento mais alto, mais desfavorável aqui de shopping e também o de garagem. Tá? Deixa eu ver se esse isométrico aqui vai mais ajudar do que atrapalhar. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, nós temos lá a nossa reserva de incêndio na parte superior. Então, foi calculado aqui a área, uma área que eles chamam de skylight, que era o ponto mais alto do shopping, tá? Com o sprinkler de cobertura estendido. Então, nota que tem aqui 2, 4, 6, 8 bicos. Lembre que o mínimo de bicos são 5. Tá? Foi feito um outro cálculo para uma área de lojas, para a gente comprovar a tubulação. Tá? Lembrando que esse projeto que eu estou mostrando para vocês é um projeto legal, não é um projeto executivo. Tá? E, na verdade, foi feito esse cálculo na loja porque o shopping tinha uma possibilidade de talvez transformar isso aqui, fazer uma expansão, mudar uma parte para garagem, fazer uma reforma. Então, foi feito esse cálculo numa área meio coringa lá que atendesse tanto quanto loja, quanto como shopping. Tá? Então, a mecânica é essa: classifiquei, distribuí e vou calcular os meus riscos de tal forma que eu descubra qual que é o meu pior caso, tá, de proteção. E nesse caso, o professor também conseguiu deixar o hidrante junto com o sprinkler na mesma bomba? Eu acredito que sim. Deixa eu só abrir de novo aqui. Sim, aqui, ó. Esses que a gente vê aqui são hidrantes, né? Então aqui, ó, eu saio da minha distribuição de bombas e notem que eu tenho uma VGA geral e uma VGA do cinema, tá? E eu tenho só localizar a derivação para os hidrantes, que vai estar, eu tenho aqui o recalque, cadê a derivação? Essa derivação que a gente vê aqui, ó, então eu saio aqui da bomba, derivo para a VGA geral, VGA do cinema, e eu faço uma outra derivação aqui, a qual eu vou distribuir para os meus hidrantes, ó, esse tubo que a gente vê com um Hzinho aqui. Então, eu vou fazendo toda a minha distribuição de hidrantes em conjunto com com o hidrante com o sprinkler. Nesse caso aqui, esse shopping em particular, não foi utilizado, o operador do shopping não quis usar comandos secundários. Tá? Foi tudo feito com VGA, em todos os pavimentos. Tá? Então, todos os pavimentos são... A setorização ela é feita a cada 4.800 metros quadrados por pavimento. Então, tem diversas VGAs.
Mas o que seria possível fazer? Você determinar manchas. Deixa eu abrir aqui onde vai ter um mapa de VGA. Só um segundinho. Professor, e é sempre melhor fazer essa derivação do hidrante logo após a bomba ali para, se precisar um dia, digamos, fazer uma manutenção na rede hidrante, você vai lá e isola só a rede hidrante, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Então aqui, eu falo, esse é um projeto legal, tá? Mas aqui, nessa derivação, tem uma válvula aqui. Você tem uma válvula aqui e não está representado aqui, mas você tem válvulas espalhadas no shopping todo para que você setorize em caso de manutenção, tá? Principalmente nos casos de loja, né? Então, quando a gente vê nesse isométrico aqui, você tem a terminação, né, que continua. Aqui você tem uma válvula e deriva para uma loja. Então, você tem várias válvulas espalhadas para que você possa setorizar esse sistema. Agora tá, o computador está sofrendo para abrir aqui, deve ser como é antigo, esse shopping também tem, esse projeto deve ter pelo menos bons anos. Aqui, ó. Então, nós temos a setorização aqui, ó, sempre respeitando os 4.800 metros quadrados, tá? Então, como eu falo, o operador, para facilitar, cada área dessa, cada cor é uma VGA, tá? E outra coisa, se a gente notar, esse shopping não necessariamente ele é aquele projeto que todos os pavimentos são iguais, tem a mesma área. Mas vamos supor que ele fosse todo quadrado, assim. Eu poderia determinar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove VGAs, tá? Então eu teria, por exemplo, saindo da bomba, com 9 VGAs, uma para cada setor. Faço uma aprumada aqui e cada derivação de cada andar, em vez de fazer um comando secundário, uma VGA, eu usaria um comando secundário. Então, eu estou setorizando cada pavimento por comandos secundários, desde que eu esteja dentro da mesma área de projeção.